14h09, Facebook do canal X Brusque. Muito boa tarde a todos vocês pelo carinho, pela sua audiência, pela sua confiança. E hoje mais uma entrevista muito importante. Guinter Lothar Persch, nosso magnífico reitor da nossa Unifeb, lá de Guarapuava, Paraná, né? Como eu, lá vim de Santo André, São Paulo. Aí primeiro boa tarde, seja bem-vindo ao canal X, porque a gente vai depois reprisar lá no canal também. E vamos, obviamente, no canal online também. É um prazer em recebê-lo aqui, né? Seja bem-vindo aos nossos estúdios, na nossa empresa. E Guarapuava, obviamente, faz parte da sua história. 54 anos, né? Casado, uma filha, está lá em Florianópolis fazendo a sua universidade também. É uma longa história, né, professor? É verdade, uma história também bonita de se contar. Eu sou sim guarapuavano, nasci nessa cidade, uma cidade por sinal com um clima muito mais frio do que Brusque, mas estou em Santa Catarina desde 80, no ano 1980. Eu convivi alguns anos na cidade de Blumenau, a qual vim para estudar, e desde 91 fui acolhido por Brusque e essa é a minha terra natal. É uma história bacana, né? Que na verdade o senhor veio para a Unifeb para dar aula? Não, na verdade eu e minha esposa decidimos na época que Brusque vinha se destacando devido à sua economia, era um momento de crise e tanto eu quanto a minha esposa trabalhávamos na iniciativa privada e nós decidimos, vamos tentar um negócio próprio. Foi quando então decidimos vir a Brusque e iniciarmos um empreendimento. Um empreendimento que, inclusive, foi muito bom a vivência, ter experimentado isso. E, na verdade, era a minha esposa que conduzia, né? E tivemos até 98, 99 envolvidos nisso, né? Mais ela propriamente dito. E até que chegou um momento em que 99 voltei para a academia como estudante novamente, fazendo o terceiro curso de graduação, na época Direito, mas daí fui reconhecido pelo coordenador do curso de administração da época e acabei trazendo o meu currículo, já que precisava de alguém para lecionar no curso, e de lá para cá então inicia a história na Unifeb como docente de 99 para cá. O nome da esposa? Eunice. Nome da filha? Júlia. A Júlia está estudando qual caminho? Ela faz odontologia, né? Ela tinha isso muito já... Ela estava em dúvida na área da saúde, entre medicina e odontologia. E a minha esposa tem uma amiga de infância que é doutora, médica e também coordenadora de um laboratório na PUC do Paraná, um laboratório de patologia. E, então, temos todas as oportunidades para a nossa filha decidir o que ela queria, todas as experiências possíveis a gente proporcionou. Nunca influenciamos na tomada de decisão. E um determinado, então, final de semana, fomos a Curitiba, onde essa amiga de infância nossa, a doutora Lúcia Noronha, nos mostrou todo como é um curso de medicina, enfim. Só que o marido dela era odontólogo e também pesquisador e também atuante na PUC do Paraná, e a partir desse momento ela voltou já com a decisão tomada, que era a odontologia que ela queria. E como Brusque não tem esse curso, ela foi buscar e graças a Deus está realmente se adaptou muito bem e está gostando muito do que é a profissão de odontólogo. Bom, como reitor da Unifeb, o senhor vem fazendo um trabalho de raiz forte. O que é a raiz forte? A gente tem enraizar as ações, né? Fazer com que esse caminho seja forte, né? E seja firme, né? Para quê? Para que a gente tenha o objetivo alcançado e perpetuado, né? Eu vejo que a Unifeb era já vinha uma instituição de sucesso, sim, mas ela foi se adequando às novas ações que o senhor colocou bem junto com a diretoria hoje que está lá. Queria que o senhor falasse um pouco dessa internacionalização, né? Essa coisa tão bacana que veio trazer um mundo um pouco mais perto da nossa Unifeb, dos seus alunos, da nossa universidade comunitária. Bom, Banana, eu poderia hoje tranquilamente dizer que a Unifeb não é uma ação em especial
que fez com que ela encontrasse um caminho diferente do que ela vinha atuando, né? Na verdade, nós unimos diversas pessoas, demonstramos as diversas frentes que poderíamos atuar e o que tudo ainda teria por fazer, né? E essa equipe como um todo abraçou essa ideia. É lógico que uma liderança determina esses caminhos, né? Nós com as mesmas peças, com com as mesmas pessoas, com o mesmo capital intelectual, nós mostramos que há outros caminhos a serem desenvolvidos. Então, esse foi muito interessante, é um case que realmente vem despertando atenção, porque hoje a Unifeb já se posiciona de uma forma muito diferente do que era há um curto espaço de tempo anterior. Várias frentes novas, né? E entre elas a internacionalização. Quando em 2011 lançamos essa ideia, não era, e parecia para muitos que era uma ideia, era um sonho, era uma utopia, algo que não era necessário naquele momento, que tinha coisas mais urgentes, mas hoje já é motivo de avaliação, de pontuação, de ranqueamento, e que se eu não fizer a internacionalização como obrigação, eu sou penalizado. Então, a internacionalização é para demonstrar que hoje, principalmente uma instituição de ensino superior, ela não pode se desconectar da realidade de planeta, uma vez que o planeta ficou pequeno, entre aspas, né? A aldeia global parece realmente muito mais próxima, aquela ideia de o que acontece em um determinado ponto do planeta reflete no teu local, no teu dia a dia. Isso é verdade. Então hoje eu não posso mais desenvolver um profissional que não esteja conectado com o seu mundo local, com o seu mundo regional e, por que não, o seu entorno de globo. E é essa a proposta. Então, e estamos tendo muito sucesso nesse sentido, né? Nesse momento nós estamos com 7 acadêmicos só em Portugal, então isso é nas principais universidades de Portugal, isso é Porto, Algarve e Minho. Nós temos linhas de pesquisa acontecendo com a Alemanha, com Peru, com a próprio Portugal, um menino de sistemas desenvolvendo uma linha de pesquisa em conjunto. Quer dizer, mas não só isso, né? Nós estamos tendo visitas de docentes, de pessoas envolvidas em universidades ou não. Por exemplo, foi o caso dos últimos 2 visitantes alemães aqui. Um era da universidade e o outro de uma empresa fornecedora de tecnologia, de lâmpadas LED e outros equipamentos necessários para a gente trabalhar essa questão aqui em Brusque, né? Uma parceria da prefeitura com a cidade de Karlsruhe e com a região, na verdade, como um todo, e da qual a Unifeb está fazendo parte. Ou seja, esses profissionais estiveram aqui e um deles era de uma empresa privada fazendo uma transferência de tecnologia. Então, a internacionalização ela deve ser entendida como algo muito mais amplo do que simplesmente uma mobilidade de acadêmicos, de docentes, de pesquisadores, né? A experiência mais recente que nós tivemos também é receber 2 alemães que fazem gestão pública, financiados inclusive pelo governo alemão, porque lá, para ser um político, né? Para você ser prefeito, você precisa passar por esse curso superior e ter uma série de experiências e atividades a serem desenvolvidas. Caso contrário, você não será candidato. Então, e eles aqui no Brasil tiveram uma experiência através da Unifeb fantástica, algumas experiências que com certeza eles não teriam em qualquer outro local do planeta. Então, isso é a internacionalização, como também aqueles projetos específicos, né, de fazer um curso, um seminário, uma visita técnica em um outro país, né? Agora nós também estaremos nos próximos meses dedicando bastante espaço para as universidades da América Latina.
a gente está voltado só para a Europa, Estados Unidos, mas o potencial aqui muito próximo da América Latina é fantástico. Eu fiquei surpreso com o México, com o próprio Peru, a Argentina, o Chile, que são alguns países, e agora mais recentemente nós estamos tendo bastante contato com a Colômbia, e também com o Panamá. Dizer que são países que nos surpreendem com uma riqueza cultural fantástica, e também, se nós soubermos trabalhar a questão econômica, a questão social, nos fará realmente, em termos de educação, muito melhores do que simplesmente nós termos a influência só de alguns continentes. Então, às vezes, isso tudo é internacionalização. E a internacionalização não é também fisicamente eu estar em outro local. Nós estamos fazendo de uma forma muito frequente as teleconferências, teleaulas, digamos assim, ou seja, através da tecnologia de comunicação. Hoje isso ficou muito mais tranquilo. Eu posso ter pessoas influenciando no meu dia a dia em qualquer parte do planeta. Então, isso é a internacionalização, mas dizer assim que é apenas um dos elementos da qual nós recentemente incorporamos na Unifeb. E o mais interessante, Banana, aqui na Unifeb, isso foi assimilado, não é mais uma vontade ou uma indicação da reitoria, né? Hoje a base pede, solicita e ajuda a fazer esses projetos. Então isso é muito interessante e faz com que também a própria instituição, olha a revolução que deu esses dois meninos que estiveram conosco da Alemanha. Na instituição, poucos falam o idioma alemão, mas o inglês, né? Mas foi um verdadeiro, digamos, no início um choque, porque como nós vamos se comunicar, e até porque eles permaneceram, mais precisamente dentro da área de recursos humanos da Unifeb, permaneceram lá no dia a dia, como se fossem os nossos colaboradores, participando de todos os eventos, e enfim. E isso proporcionou uma grande transformação, tanto que nós temos a Unifeb, ela subsidia, ela auxilia na busca por idioma, tanto pelos nossos docentes, quanto também os nossos funcionários e os próprios acadêmicos, né? Nós temos dentro da Unifeb uma parceria no idioma presencial, né, com uma organização aqui de Brusque, e também temos através do meio digital disponível no nosso site, ali a preços muito competitivos, disponibilizando a opção de você buscar um segundo idioma, que hoje é imprescindível. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, de repente, os nossos funcionários, não só do Departamento de Recursos Humanos, mas de todas as áreas, buscando se comunicar com aqueles dois jovens, e nos finais de semana tendo vida normal, em baladas, em visitas, em passeios, em almoços, já incorporando esses jovens de um outro local, de um outro país. E o mais interessante é o depoimento desses jovens. A Alemanha, quem a conhece sabe que, como a maioria dos países europeus, um povo, digamos assim, não é tão emotivo, tão... não abraça tanto. Não tem tanto contato físico. E quando aqui, então, os depoimentos desses jovens dizendo assim, olha, lá na Alemanha eu tenho uns 7, 8 amigos, foi esse o número que um dos jovens comentou. Aqui em um mês eu já tenho mais de 30 amigos. Isso é fantástico. E no dia que nós fizemos a despedida, aquelas lágrimas que correram dos dois lados era real, e percebe-se que isso faz com que demonstre também que a gente pode sim, com pessoas desconhecidas, fazer belos relacionamentos e com isso construir novos conhecimentos, né? Então a universidade, sua origem, sua história lá de universidade era justamente isso, né? Proporcionar àquele aprendiz, né,
tudo que é possível dentro de um contexto maior, tanto que também realizavam viagens de estudo, né, na época pelo mundo, né, que às vezes era uma Europa, né, ou no máximo uma Ásia tal. Mas é fantástico essas experiências e esses relacionamentos, e estou tratando apenas da internacionalização, né? É verdade, e tem muito mais lá, né? Mas eu queria só lembrar a todos que estão nos vendo, nos ouvindo através do Face do canal X Brusque, que vocês podem fazer perguntas aqui para o nosso magnífico reitor Guinter Lothar Pest também. Fiquem à vontade acessando o nosso Face, canal X Brusque. Se sintam à vontade, se sintam em casa, né? Para perguntar aquilo que achar de interesse, para tirar sua dúvida, fiquem à vontade. A gente agradece aí desde já a sua audiência e, evidentemente, a sua participação. Um assunto que, por si só, é muito importante para a gente mudar esse Brasil, melhorar esse Brasil, né? Na verdade, a gente precisa mudar o Brasil, a gente precisa melhorar, tirar essas coisas ruins que estão no comando do país, né? Para a gente voltar a ter um país normal, né? Eu fiz uma crônica um dia desses, até rodou aí pela internet, uma posição, que eu quero meu país de volta, né? Eu quero o meu Brasil de volta, né? O meu país não é isso que está aí, né? Essa podridão, essa coisa nojenta, podre, estúpida, de a gente ver pessoas que vão para o poder público em benefício próprio. Isso já é uma coisa antiquada, desnecessária e malfadada a tantos brasileiros, né? E na verdade eu queria perguntar para o senhor assim, a gente acredita, a gente já falou isso em outras entrevistas, que a educação é base, é essência fundamental, né? Agora, a base é família, né? Pai, mãe, a família, os valores, aquilo que nós estudávamos nas nossas escolas naquele tempo, né? O SPB, moral e cívica, né? Cantar o hino nacional, amar esse país, vivenciar esse país, querer um país melhor para todos nós. Então, onde eu quero chegar nessa conversa é justamente isso, perguntar para o senhor, que é uma pessoa que foi buscar conhecimento, uma pessoa que foi buscar realmente um caminho, né? Através do doutorado, através do mestrado, doutorado, mas assim, no comando de uma instituição como por si só, reconhecida hoje nacionalmente, a nossa Unifeb. Realmente, eu queria que o senhor transcorresse sobre esse assunto, porque essa relação ela é muito importante para a gente poder transformar o país. Não adianta nós termos excepcionais profissionais saindo da nossa Unifeb ou de outras universidades que também fazem também ao Brasil, mas se a gente não ter consistência, não ter um caminho adequado para a gente ter um país realmente numa rota de futuro, né? Olha, eu sou muito otimista, mas sempre com o pé sempre no chão e de forma muito responsável. Eu sempre olho pelo lado positivo, né? Isso que está acontecendo hoje, né? O dia de ontem, 19h30, né? Eu vou ser muito sincero, não foi surpresa para mim, porque nós sabemos que é uma questão endêmica em qualquer setor, em qualquer segmento desse país, o que é preocupante. Mas eu quero ver isso como uma grande oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade para quem ainda pensa de, continuar praticando isso que parecia ser normal para todos, né? Acho que está chegando ao fim. Ninguém mais suporta. Quem vir com essa proposta, os nossos comandantes, né, em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, que vir com um propósito ou praticar esses vícios antigos, está fadado, quem sabe, a enganar um curto espaço de tempo. Logo, as mensagens estão sendo proporcionadas, seja através das manifestações populares, seja através da iniciativa de alguns, como é o caso daqueles jovens lá do Paraná que estão dando uma demonstração de civismo a partir de um determinado momento em que, independente de partido e de posto ou cargos ou de autoridade, estão enfrentando tudo isso com muita coragem, e eu imagino que pressão estão recebendo e estão tentando mostrar que nós precisamos sim virar a página e começar um país. Banana, o Brasil é o país, eu posso dizer isso com muita propriedade. Meu pai não é brasileiro, veio com 19 anos para o Brasil, ele vivenciou
o que hoje a gente presencia, por exemplo, na Síria, onde a população tem que sair do seu país, tem que procurar refúgio em outro local e buscar recomeçar tudo de novo. Fala o país que ele veio, por favor. Meu pai, ele nasceu na antiga Iugoslávia, hoje é a região da Croácia, e eles eram os antigos chamados, eles eram colonizadores alemães que foram colonizando o rio Danúbio, né? E naquela região eles se estabeleceram e na época eles fizeram grandes propriedades, eram pessoas bem economicamente. Para se ter uma ideia, lá em 1938, 39, o meu avô já possuía colheitadeira, maquinário agrícola, enfim. E num belo dia, pelo fato daquela região ser dominada principalmente pelos comunistas, pelos russos, né? Na época era a União Soviética, eles tiveram que abandonar todas as suas terras, e porque se permanecesse ou eles eram eliminados ou levados para campos de trabalho forçado na Sibéria, e não resistiam muitos daquela comunidade. Essa história toda é contada lá na minha cidade, na colônia de Entre Rios, no museu. Inclusive esse museu pode ser consultado de forma virtual. Mas dizer assim que eles então começaram um processo de saída da sua pátria, do seu local de nascimento, pegando apenas pequenos pertences. O meu avô, né, a história de todos eles é belíssima, e na hora da fuga, alguns de trem, outros estavam já fora, e o meu pai, na época com 12 anos, e o irmão mais velho, com uma carroça, com alguns pertences de mãos, soltaram todos os animais e começaram uma caminhada, na verdade, de 5 semanas, com muito frio, com uma história, aquelas histórias que parecem ser filme, né? E chegaram à Áustria, onde eles ficaram 7 anos refugiados, e depois um trabalho da Cruz Vermelha conseguiu reunir toda a família e trazê-los para o Brasil. E dizer que eu, desde jovem, dizia, mas esse país é desculpa a palavra, uma porcaria, aquela coisa de jovem, né? E o meu pai sempre dizia assim, meu filho, você não sabe o que é o paraíso. Então, o nosso país, ele é tão rico, ele é tão generoso, que não tem nenhum clima forte para fazer uma seleção natural. E se fosse qualquer outro país, né, principalmente países da Europa, o próprio Estados Unidos, se passasse por qualquer crise como nós passamos, aquilo paralisa. Nós não contornamos, nós sempre estamos de bem com a vida. Um povo maravilhoso, criativo, né, generoso, o único local do planeta em que convivem todas as raças possíveis. Eu fico muito triste, ultimamente a gente ouve falar muito sobre que tem preconceito, que tem... O Brasil é um dos países mais fáceis de se conviver. Aqui você vê o judeu e o árabe convivendo como amigos. Como amigos. Então eu acho assim, está se batendo nos últimos anos uma tecla que eu não percebi, porque nós, muito próximo, minha família, minha mãe também é brasileira, mas filha de alemães, e dizer assim que nós não sentimos isso. Pelo contrário, meu avô, por parte de mãe, convivia com um polonês e aprendeu a falar polonês para se comunicar, e sempre tiveram uma comunidade muito unida e alegre. E o Brasil é generoso demais. A natureza que o Brasil tem, a sua terra, se eu plantar uma semente, seja do sul ao norte do país, é a maior área aproveitável, né, para a agricultura do planeta. Quer dizer, nós não temos nenhum tipo de problema que possa atrapalhar o desenvolvimento de um país. E todos sabem que o Brasil não deveria apenas ser um país de futuro, ele já deveria hoje ser uma grande liderança e um país economicamente como é hoje já Canadá, Austrália, com a metade da nossa idade.
E também não podemos dizer que é genético, que porque os primeiros brasileiros que aqui chegaram eram bandidos ou condenados portugueses. Isso é uma grande tolice, porque esse jeitinho, essa malandragem, isso não é genético, isso não, em nenhum lugar do mundo a ciência diz que eu posso, porque o meu antecedente era um criminoso, eu vou ser um criminoso também. Isso não existe, não? O que nós precisamos sim é respeito às entidades, é respeito às pessoas, é iniciarmos um processo que vai fazer com que realmente nós, além de assumir ser um país de respeito e um país de primeira grandeza. E eu só vejo uma solução que não é radical, que não precisa conflito, que não precisa mortes, que não precisa radicalismo de nenhum tipo de espécie, seja da direita extrema, da esquerda. Isso não é uma grande tolice. O que nós precisamos é preparar aquilo que nós temos de mais importante, que são os talentos humanos, as pessoas. E a gente só prepara de uma forma, com educação. E a educação não é eu transferir a responsabilidade do meu filho para uma entidade chamada escola. A escola ela vai te preparar no lado profissional, no lado de participar de uma comunidade, de uma sociedade. Educação vem de berço, vem de casa, vem de família. Por mais que as famílias estejam se transformando, eu não posso acusar que é o modelo atual que faz você gerar seres humanos capazes de roubar milhões, né? De matar milhares de pessoas nos hospitais sucateados do Brasil, de matar pessoas no trânsito. A cada 2 anos nós matamos o que foi o conflito do Vietnã entre Estados Unidos e... A cada 2 anos. Nós temos 150 mortes diárias no trânsito. Isso é um absurdo, isso não existe em conflito nenhum nesse momento bélico no planeta que mate tanta gente quanto está se matando só no trânsito do Brasil. Ou seja, o que nós precisamos é seriedade, e é através da educação, que é uma transformação lenta, de médio e longo prazo, mas que faz toda a diferença. A exemplo disso, eu estive agora na última visita em Brasília. Nós fomos recebidos pela Embaixada do Vietnã. Vietnã não. Vietnã nós visitamos agora, de Taiwan. E o embaixador lá foi muito preciso. Ele falou: em nosso país, o investimento de uma família principal é na educação. O maior orgulho que uma família pode ter é ter alguém formado, e quando ele diz formado, já com graduação superior. E que, em primeiro lugar, vem o investimento na educação. Depois, se sobrar, é lazer e outros investimentos. E a gente percebe países como o próprio da Ásia, mais de um, para mim não citar um nome em específico, que antes, a curto espaço, a questão de 20 anos, 15 anos, 30 anos atrás, nem se comparavam com o Brasil. O Brasil naquela época já era diferenciado, e hoje nós podemos dizer que esses países nos ultrapassaram, seja eles não só tecnologicamente, mas socialmente, né? Onde um homicídio é uma coisa tão... é exceção, é tão esporádico. O próprio Japão, né? Uma quantidade de pessoas, um número de pessoas exprimido numa ilha vulcânica lá, o homicídio é pouquíssimo. E aqui no Brasil a gente percebe que nós temos verdadeiros extermínios aí da juventude, principalmente aqueles mais vulneráveis, acontecendo no nosso lado, e parece que nós achamos que isso é normal. Então, dizer sim que é através da educação que o Brasil terá sua grande transformação, mas uma transformação que não posso pensar de forma imediata, num prazo de 4 anos, e que na minha gestão eu vou conseguir fazer essa transformação. Isso é investimento de longo prazo, que independente de qual governante está, os projetos com uma forma séria,
devem ser dados a sua continuidade. Caso contrário, nós vamos estar repetindo isso que a gente está presenciando, que são ciclos, né? E da qual nós, o povo, pagamos o grande preço, e é dessa forma que um país não consegue transpor patamares e ser país de primeira grandeza. Dizer que o Brasil evoluiu muito, evoluiu, é verdade, mas nós estamos ainda por fazer praticamente tudo. Deixa eu aproveitar e tomar um golinho d'água. O nosso magnífico reitor está um pouquinho rouco, né? Ontem tava... Um pouquinho é ser muito generoso, né? Mas é por causa do choque térmico, né? Viagem, essas coisas do avião, sai do avião, ar-condicionado, e essa mudança climática realmente causa isso, né? Queria agradecer a presença aqui da Thaís, que é responsável da parte da comunicação lá da nossa Unifeb. Aliás, a toda a equipe que faz um trabalho maravilhoso na divulgação e no desenvolvimento, né, desse nome tão grandioso que é essa instituição Unifeb, a nossa universidade comunitária. Queria ressaltar, se você está nos vendo ao vivo aí, uma ferramenta maravilhosa hoje que é o Facebook, se sinta à vontade para tirar qualquer dúvida com o magnífico reitor Günther Lothar Pesch, aqui pelo canal X Brusque. Vamos estar repercutindo esse bate-papo, o pessoal está conhecendo um pouco mais o homem, né? Günther Lothar Pesch, um pouco da história do pai, da família, Guarapuava, chegada em Brusque, a esposa, a filha que faz odontologia, mas eu também, hoje, vice-presidente da CAF, né? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor nesse bloco de encerramento, essa situação dos financiamentos educacionais a nível universitário. Como é que anda isso? Eu sei que já o ano passado, quando no fim do governo Dilma, já começavam os problemas de falta de financiamento, falta de envolvimento, de direcionamentos, né? E eu lembro que o senhor comentava comigo, ainda bem que a nossa Unifeb não está aí com 50%, 60% nesse tipo de situação, né? Nós temos aí 20% ou um número menor, né? Porque essas universidades outras que dependem do financiamento educacional, dependendo se o percentual for muito alto, ela realmente é muito perigoso, né, reitor? Olha, a questão do financiamento para nós sempre foi um grande desafio. Não é lógico que se agravou de forma mais intensa a partir de 2014, quando aquele governo percebeu que o que ele fez foi apenas uma forma de ganhar eleições e chugageiro, né? Enfim, era fora também de um contexto, mas dizer que esse sempre foi um grande desafio para a Unifeb e para todas as instituições. Nesse país em que valoriza com todo respeito, eu gosto muito de esporte, mas que times de futebol são isentos de certas coisas, que anistiam-se dívidas de times de futebol, mas para a educação sempre há barreiras. Quer dizer, com todo respeito, o esporte é importante, eu defendo, mas ele não pode ser algo mais importante do que a educação de um país. E vou dar um exemplo concreto, né? Nas cheias que nós tivemos aqui, a última lá, acho que foi 2011, em que nós tivemos um prejuízo, nossos geradores, por exemplo, foram afetados e havia uma linha de financiamento. Nós fomos atrás para quem foi atingido, nós tínhamos todas as provas e queríamos aquele dinheiro de uma forma mais barata para a gente poder, inclusive, refazer o que foi perdido e aproveitar aqueles recursos subsidiados. Não foi permitido, porque naquele momento, a área de educação não era contemplada, ou seja, educação não é importante em algumas políticas públicas desse país. Isso é histórico, né? Porque você esclarecer um povo é mais difícil de dominar, só pode ser essa a resposta, porque não tem sentido. A educação deveria ser como a saúde e como a segurança pública, e eu ainda colocaria a infraestrutura básica, as 4 questões únicas a serem tratadas pelo Estado. Quando eu falo Estado, é município, o Estado de Santa Catarina e a União. Tá? Só isso. O Estado não tem que cuidar de mais nada, não tem que cuidar de petróleo, de banco, de siderurgia, de qualquer coisa que não seja função básica de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura básica. Então, a gente fica muito chateado porque a Unifeb fez muito nos últimos tempos, mas nós sabemos que poderíamos estar proporcionando muito mais. A Unifeb
ela definitivamente mostra que ela é comunitária, é sem fins lucrativos, aquilo ali não tem um dono, o dono é a comunidade de Brusque e região. Foi dali que nasceu as oportunidades que nós temos que proporcionar, já que todas as receitas que entram, nós reinvestimos nela própria, são de oportunidades para a nossa comunidade. Fazendo educação, fazendo pesquisa e fazendo a extensão. Tá? Nós precisamos ensinar para os nossos jovens como fazer perguntas, né? Para poder obter as respostas e retribuir essas respostas para a comunidade, para desenvolver essa sociedade. E o financiamento, realmente, tudo que nós fizemos nos últimos tempos foi por investimentos próprios, por algumas parcerias ainda tímidas e outras já começando a partir do momento em que nós nos aproximamos bastante da comunidade e mostramos para ele que a Unifeb pertence a essa comunidade, nós começamos a transformar. Por isso, nós cuidamos muito. A Unifeb não pode ter um partido, não pode ter um viés. E é por isso que lá tem pessoas de todas as formas de pensar. Porque é dentro da universidade que eu preciso mostrar todos esses formatos para gerar um ser humano preparado e daquilo ali ele construir algo melhor. E não eu simplesmente achar que a minha verdade é a única. Nós temos várias verdades, né? E eu preciso mostrar todas elas que são conhecidas para que outras verdades surjam deste conhecimento. Então, por isso a gente faz questão de não deixar se influenciar por um formato, por uma ideologia. As ideologias todas devem ser conhecidas. Agora, você precisa construir ou achar que pode melhorar algumas delas, mas não praticar dentro da universidade isso. Então, é uma preocupação nossa, apesar de que muitas vezes as pessoas acham que tem um viés porque tal pessoa está lá. Isso é uma grande tolice. Na verdade, há todos os tipos de pessoas e todos os tipos de pensamentos. O que nós precisamos é reunir nesse local que tem que discutir todas essas questões, né? E fazer com que esses jovens estejam preparados nesse mundo contemporâneo a criar algo melhor do que aí está. Né? Porque isso que está aí não pode mais continuar. Esse modelo está já no seu... saturou, já está no seu fundo de poço. Né? Nós precisamos de criar um novo formato. E para isso nós precisamos ter pessoas com mentes abertas e que possam cuidar de detalhes. Eu não posso apenas direcionar uma sociedade para um grupo específico ou uma forma específica ou em determinado momento pensar só para um modelo ou para uma... Eu tenho que imaginar que há todos os modelos, e aquilo que na nossa época era normal, civismo, ter respeito, disciplina, isso continua válido. Não podemos achar que é verdade a indisciplina tomar conta, a falta de civismo, a partir do momento que eu não gostei de uma decisão eu saí quebrando tudo, ou porque o meu time de futebol não ganhou, me dá o direito de quebrar o patrimônio público que é construído às custas dos meus tributos, ou da iniciativa privada, onde uma família suou muito para chegar naquele ponto, e é o que faz gerar a economia de um país. Quer dizer, é um absurdo. Nós precisamos... Eu ontem retornei de São Paulo, estávamos lá visitando a Google através da CAF, da qual então nós entramos nesse assunto, falamos tudo menos da CAF, mas dizer que nós estávamos lá visitando as instalações da Google para justamente uma grande parceria que nós estamos propondo aí para esse público que está vindo, e as ferramentas que a Google disponibiliza realmente são fantásticas. E eu tive uma bela surpresa ontem em São Paulo, Banana. Eu senti, e não foi só eu, várias pessoas que estavam conosco lá sentiram uma São Paulo mais limpa visualmente. Começou um processo, parece besteira, mas alguns arruaceiros, porque para mim aquilo não é arte, né? Você achar que pichar do jeito que se
faz em todas as cidades, né? Onde você praticamente destrói uma obra de arte ou um local, né? Agora, quando é um grafismo, né? Aquilo sim é arte. Tem agora, conteúdo, né? Quando tem alguma expressão, agora uma série de símbolos ali ou algo sem conexo, né? Que isso realmente faz com que uma cidade fique, digamos assim, não atrativa. E eu senti ontem São Paulo uma cidade mais limpa, inclusive o fluxo, né? Parece que funcionando um pouco melhor. Né? E com medidas simples de disciplinar certas áreas. O Brasil está precisando disso. Evolução não é baderna, não é anarquia, não é eu achar que porque eu penso assim eu tenho que quebrar tudo que está ao meu redor. Então nós temos que evoluir muito e é só através da educação. E no sistema CAF, que é um modelo que é exemplo para o Brasil, nós estamos frequentando muito as duas casas, tanto o Senado quanto o Congresso Nacional. Agora acabamos recentemente de lançar a Frente Parlamentar em prol das universidades comunitárias, que é o terceiro modelo de ensino superior desse país, e dizer que em um curto espaço de tempo, praticamente em um mês, nós tivemos adesão de mais de 200 deputados federais de diversas partes do país e de praticamente assim, a metade dos nossos senadores, o que é extremamente importante. E esse modelo, da qual a CAF vem defendendo e é um exemplo para o Brasil, dizer que fez com que Santa Catarina tivesse esse equilíbrio econômico, social, cultural, porque nós mantivemos o nosso jovem lá no interior. Hoje, eu vou dizer assim que, graças ao sistema CAF, as nossas lideranças, né, foram criadas nas suas determinadas regiões, se mantiveram e proporcionaram um desenvolvimento. O único estado que tem uma capilaridade de ensino superior que atende de um extremo ao outro do estado, não está concentrado nas principais cidades ou na capital. Então dizer que isso foi de extrema importância para Santa Catarina e ainda está sendo e vai ser por muitos anos. Então, à frente de um sistema tão importante, agora nosso trabalho mais importante, digamos assim, é cada vez mais integrar as nossas 16 instituições. Estamos lá já nós chamamos de serviços compartilhados, nós já estamos fazendo há bastante tempo compras compartilhadas, agora nós estamos num processo de tecnologia onde todas as nossas instituições vêm compartilhando esse tipo de situação, ou seja, a CAF vai se transformar, né, na grande, a entidade congrega a grande universidade comunitária catarinense, ou seja, unindo as nossas instituições, nós não vamos tirar o prestígio ou o poder de alguém. Nós estamos somando forças para ser mais robusto, para poder ter mais competência e para criar um modelo de ensino superior diferente. Ontem nós estivemos na Google justamente percebendo que o público, a sociedade que aí está agora, ela é diferente e as oportunidades tecnológicas de transformar, de trazer oportunidades e os campos a serem explorados são monstruosos. E é isso que nós, como a CAF, estamos buscando, né? Nossas viagens para o exterior geralmente trazem formatos e eu tenho aproveitado isso de forma sistemática. A Unifeb ela tem um grande avanço porque nós começamos a trazer, incorporar e se basear naquilo que já funciona em grandes universidades para a nossa realidade. Então, estamos muito satisfeitos de dizer que o sistema CAF vai continuar sendo assim atuante e que, se tudo der certo, vamos estar aí à frente dela nos próximos períodos. Professor Guenter, o percentual do financiamento hoje, em qual percentual hoje o estudante da Unifeb depende do governo? Ou a Unifeb Sim. depende do governo? Bom, nós temos alguns modelos de financiamento, né? O FIES, através do governo federal, ele hoje estaria em torno de 12%. Nós sempre fomos muito cautelosos, um país inseguro como é o nosso, nós nunca colocamos os ovos
todos na mesma cesta, né? Em relação a um outro financiamento que vem funcionando muito, é nível de Estado, que é o artigo 170, nós também hoje contemplamos um grande número de acadêmicos. Não é tudo aquilo que a gente gostaria, entretanto, a gente consegue um belo volume. Mas dizer assim que nós, como gestores agora, temos um desafio sempre muito grande. Tá? O FIES, por exemplo, referente ao ano de 2017, agora recentemente entrou alguns volumes e ainda há uma pendência em relação muito grande, né? O artigo 170, esse mês de maio, entrou a primeira parcela desse ano. Ou seja, foram 4 meses e pouco eu financiando essas bolsas todas desses acadêmicos, né? Lógico, tivemos que tirar receitas de outros lugares que poderiam estar sendo investidos de outra forma para suprir essa lacuna que no mês de abril nós tivemos a última parcela do ano de 2016, né? Então, você fazer gestão contando com valores que não acontecem no momento adequado, isso é um desafio. Enfim, são coisas de Brasil. A educação deveria ser, como a saúde, como a segurança pública, as coisas a serem resolvidas de imediato. Os alemães que aqui estiveram, eles ficavam me perguntando, não, mas como, se esse projeto foi aprovado, como é que não tem orçamento? Não se aprova nada sem ter o orçamento garantido. Né? Lá é assim, aqui faz de projeto e depois vai atrás de dinheiro, se acha dinheiro. Né? Então são coisas, os desafios que nós precisamos, inclusive, mudar esse modelo, porque esse modelo não está correto. Bom, eu queria agradecer a gentileza de estar aqui nos nossos estúdios, o magnífico reitor Günther Lothar-Pesch. É sempre um privilégio estar conversando, levando informações, né? Como vice-presidente da CAF, comandando hoje junto com toda uma equipe de trabalho, né? Os docentes, os colaboradores, a gente vê essa união de esforço para oferecer, através da educação, caminhos, né? Busca de sonhos e resultados, né? Novas frentes, enfim, os desafios que a vida nos traz, né? E sem conhecimento, eu sempre falo, vou morrer falando isso também, uma coisa que ninguém vai vender, ninguém vai pesar, ninguém vai medir, né? É o teu conhecimento, né? Então, o conhecimento você não compra, né? Você absorve ele, né? E é uma coisa tão bacana que você transforma vidas através do conhecimento. Então, por isso que eu estou fazendo esse presente para a nossa sociedade, conhecendo um pouco mais da história do seu Günther Lothar-Pesch, né? Homem casado, sua filha fazendo a sua universidade, lá veio de Guarapuava, aqui em Brusque, enfim, mudou também a sua vida, né? Tem um trânsito maravilhoso na nossa cidade, bons amigos, né? Como também diretor da nossa CIB, no núcleo lá, né? Então a gente vê a preocupação daqueles que vieram de fora, né? De buscar novas frentes, novos desafios para a cidade, né? Fazendo essas idas a Brasília, no Senado, buscando e trazendo sempre uma novidade boa para a nossa cidade, para o nosso entorno. Então, eu só fico lisonjeado realmente para agradecer essa pessoa que está aqui do meu lado, porque ela tem um caminho de trazer e fazer o bem para as pessoas, né? Porque a gente vê que aquela pessoa às vezes chega num certo posto, né? Profissional, às vezes o conforto. E a gente vê através das ações do seu Günther Lothar-Pesch, o magnífico reitor da nossa Unifeb, a preocupação de fazer mais, de transformar, de trazer novidades, melhorar a imagem da cidade, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que a gente possa acelerar alguns procedimentos. Então, por isso, eu fico muito feliz hoje de estar retratando um pouco da sua história, desse bate-papo informal. Agradecer mais uma vez ao setor de comunicação, através da Thaís também, que está aqui junto com a gente, ao Dixon Krieger, ao Júnior está lá também na outra parte dos nossos estúdios aqui, trazendo isso que nós precisamos, né? Realmente a conversa para a gente objetivar novos caminhos, né? Mas com verdade, com respeito, com dignidade, com direções, né? Firmes, né? Por isso que eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a gente está aqui à sua disposição, retratando a história de Brusque, 24 horas, esse é o nosso canal, esse é o nosso meio de comunicação, retratando um pouco de Günther Lothar-Pesch. Fique à vontade para as considerações finais. Bom, eu aqui agradeço e dizer que tem duas coisas que não me seduzem mais, que geralmente transformam um ser humano, né? Uma é o bem material
Acho que o que eu tenho é suficiente, eu sei muito bem o que é sustentabilidade para mim. Eu tenho o suficiente, mais que isso seria egoísmo da minha parte. E também a outra coisa que seduz o ser humano é o poder. Então, por mais que você, a partir do momento que você se destaca em alguma situação, você é assediado de todas as formas. Algumas são verdadeiras, querendo te ajudar, outras nem tanto. Mas dizer assim que eu tenho vivido em Brusque, mais precisamente na Unifeb, de uma forma muito intensa e que me realiza muito. Eu poderia estar tranquilo na iniciativa privada, ou eu era funcionário do Banco do Brasil até há pouco tempo, podia estar tendo um final de carreira, digamos assim, na zona de conforto, né? Mas aquilo não me realizava tanto quanto você atuar e poder verificar que você está construindo e modificando o destino de tantas pessoas, está proporcionando auxílio a transformar vidas, a carreiras profissionais, está auxiliando a alavancar a carreira e o sucesso de outras pessoas. Então, isso é muito gratificante. E dizer assim que nós estamos conseguindo tantos progressos, e a minha característica, praticamente eu não tenho inimigos, né? A gente sempre constrói, digamos, um ou outro, às vezes um eventual desafeto por não agradar a todos, mas dizer assim que meu índice de rejeição é muito pequeno. Mas por quê? Porque eu penso no coletivo acima do individual. Eu acho que se o Brasil praticasse mais isso, Banana, nós teríamos um outro país e uma outra situação. Então eu tenho só a agradecer o Canal X, sempre demonstrando o avanço tecnológico. Eu fiquei impressionado com as instalações aqui. Estão todos de parabéns, uma equipe sempre atuante, né? E também levando a nossa comunidade, o que é de extrema importância, todas as informações, os eventos, enfim, o que acontece no dia a dia da nossa sociedade. Então, eu aqui agradeço a oportunidade e pode contar com, digamos assim, um brusquense, não nascido aqui, mas que foi acolhido, que tem uma filha já brusquense e que foi aqui que eu escolhi para encerrar o meu ciclo de vida, com certeza. Eu gostaria de deixar a mensagem para a comunidade como um todo, que defendam a Unifeb sempre, porque ela pertence a vocês. Nos visitem, conheçam, nos proporcionem ideias, tragam aquilo que está lhe incomodando, as oportunidades, para que a gente possa, inclusive, direcionar os nossos investimentos cada vez mais conforme essas necessidades, essas oportunidades. Então, a Unifeb sempre de braços abertos aí, aguardando que você, os seus filhos, a conheçam e também comecem a transformar as suas vidas a partir dessa instituição que é de Brusque, e o sentido dela estar aí é devido a esta comunidade. Então, parabéns, Banana, parabéns ao Dixon e ao Júnior, e que todos aqui possam sempre estar com muita saúde para desenvolver esse trabalho belíssimo que o Canal X desenvolve aí e que a gente tem acompanhado em todos os tempos. Muito obrigado pelas palavras. Antes de encerrar, eu fiquei emocionado no momento dessa coisa da nossa conversa. A emoção da gente falar assim, puxa, a gente tem um país muito bom. A gente que conhece pouco, mas não conhece tanto, como muitos, né, que conhecem, viajam o mundo aí de uma forma constante. Mas a gente tem que ter a consciência, gente, que nós temos o maior e melhor país do mundo, é o nosso. Mas não tenho dúvida disso. Em termos da qualidade da água, do ar, do solo, da riqueza mineral, nós temos tudo isso. E nós temos que acreditar e nós temos que lutar pelo nosso país. Essas tristezas, essas notícias que vêm aí inundando os noticiários, isso nós temos que colocar de lado e nós temos que buscar, sim, através do voto, da democracia, de uma forma ordeira, levantar uma bandeira só. Não existe outra bandeira que nós temos que levantar somente uma, a bandeira do Brasil. E que salve a nossa amada, o nosso país. Que salve, que a gente fica emocionado porque vê senador, vê presidente, vê deputado federal, e a gente vê que a gente tem um país melhor, mas a gente está envolvido? Não, nós não estamos envolvidos nisso.
Por isso que eu volto a insistir, nós temos que acreditar na nossa bandeira. É essa bandeira que você tem que levantar, a bandeira do Brasil. Muito obrigado pelas palavras, salve o nosso país. Depende de vocês acreditarem nisso. Começa pela nossa cidade de Brusque, o nosso estado, o nosso Brasil. Obrigado pela atenção, obrigado pela sua audiência e, acima de tudo, pela sua confiança. Acredite, nós merecemos um país melhor e nós vamos conquistá-lo. Um abraço a Thaís e a todos aqueles que amam o nosso país. Daqui a pouco a gente volta.